Você já sentiu aquele medo que paralisa, aquele que te faz duvidar, se esconder e sentir que não há mais saída? Pois é, Israel estava vivendo exatamente isso. E não era um medinho qualquer. Era um pavor que roubava o sono, a dignidade, e forçava um povo inteiro a viver escondido nas cavernas e nos buracos. Os midianitas eram como uma praga de gafanhotos. Vinham em bandos, roubavam as plantações, destruíam o gado, saqueavam tudo. Israel plantava, eles tomavam. Israel colhia, eles levavam. A vida se resumia a uma espera angustiante pelo próximo ataque. É nesse cenário de desolação que encontramos Gideão. Mas ele não está num campo de batalha, não está liderando uma resistência. Ele está num lagar. Sabe, aquele lugar fundo, feito para pisar uvas? Pois é, Gideão estava lá, escondido, malhando trigo. Um lugar completamente errado para isso, mas perfeito para alguém que não queria ser visto. Ele era apenas um rapaz tentando salvar o pouquinho que tinha sobrado. Não era um herói, não era um líder, era só mais um homem com medo. E então, de repente, no meio daquele esconderijo, o anjo do Senhor aparece. E o que ele diz? Presta atenção nisso. O Senhor é contigo, homem valente. É quase cômico, não é? Imagina a cena: Gideão, todo sujo de poeira, suando frio, olhando para os lados com medo. E Deus o chama de valente. A primeira reação de Gideão não foi de fé, não foi espiritual. Foi um desabafo. Ele retrucou: Senhor, se Deus está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Ele estava cheio de dúvidas, de feridas, de frustrações. Talvez como você esteja se sentindo agora, e a resposta de Deus é uma das coisas mais poderosas da Bíblia. Ele não disse, tenha fé, ou pare de reclamar. Ele disse, vai nessa tua força. Que força? A força que Gideão nem sabia que tinha. A força escondida atrás de todo aquele medo. A força que ele mesmo desprezava. Gideão, claro, não acreditou. Ele respondeu, mas Senhor, eu sou o menor da minha família, e minha família é a mais pobre da minha tribo. Em outras palavras, Deus, o Senhor, errou de endereço. Eu sou o último da fila, o Zé Ninguém. Como o Senhor pode me escolher? E a resposta de Deus muda tudo. Eu estarei contigo. Percebe? A capacitação não estava em Gideão, estava na presença de Deus com ele. Quando Deus está junto, o impossível começa a parecer apenas um detalhe. Mas antes de ir para a guerra, Deus pediu algo ainda mais profundo. Ele disse a Gideão, primeiro, derrube o altar de Baal que seu pai tem em casa. Aquele altar era o símbolo da idolatria, da fonte do problema de Israel. Gideão ainda estava com medo. E o que ele fez? Derrubou o altar durante a noite, escondido de novo. E aqui tem uma lição incrível. Às vezes, Deus não precisa que você haja sem medo. Ele só precisa que você haja apesar do medo. A obediência, mesmo que trêmula, ainda é obediência. Depois desse ato de coragem noturna, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Aquele homem medroso pegou uma trombeta e tocou. E o som ecoou, convocando o povo. Uma multidão se reuniu. O covarde, que se escondia num buraco, virou o líder de uma nação. Mas a fé de Gideão ainda era como uma plantinha nova. Precisava de cuidado. Ele pediu um sinal a Deus. Disse, Deus, se o Senhor vai mesmo nos salvar, por favor, faça com que o orvalho caia só nesta lã e o chão ao redor fique seco. E Deus fez. Gideão, ainda inseguro, pediu de novo, não fique bravo comigo, mas e se for ao contrário? A lã seca e o chão todo molhado? E Deus, com sua paciência infinita, fez de novo. Deus entende um coração que é sincero, mesmo que esteja inseguro. Ele não despreza nossa fragilidade. Agora, com um exército de 32 mil homens reunido, parecia que a batalha ia começar. Mas Deus fez algo que desafia toda a lógica humana. Ele disse a Gideão, é gente demais. Se vocês vencerem, vão dizer que foi pela força de vocês. Então, Deus mandou Gideão dispensar todos que estivessem com medo. 22 mil homens foram embora. Sobraram 10 mil.
Ainda era muito. Deus então aplicou outro teste. Levou os homens para beber água e disse: separe os que beberem água com a mão, como um cão, dos que se ajoelham para beber. A Penthouse, 300 homens beberam água, levando-a à boca com as mãos. 300. De 32.000 para 300 era ridículo, era suicídio militar. Mas era o plano de Deus. E ele disse: agora sim, com esses 300 eu vou livrar Israel, para que fique bem claro que a vitória não vem da força de vocês, mas da minha. Armados com o quê? Espadas? Lanças? Não, armados com trombetas, cântaros de barro vazios e tochas de fogo dentro dos cântaros. Com esses 300 homens, Gideão cercou o acampamento gigantesco dos midianitas. No meio da noite, ao sinal de Gideão, eles fizeram 3 coisas. Quebraram os cântaros, levantaram as tochas e tocaram as trombetas com toda a força, gritando: pelo Senhor e por Gideão. Imagina o caos. No escuro, o barulho das trombetas e dos cântaros quebrando soou como um exército gigantesco. As luzes das tochas apareceram de todos os lados. Deus colocou uma confusão tão grande no coração dos inimigos que eles começaram a lutar uns contra os outros. A vitória veio sem que os 300 precisassem levantar uma espada sequer. Os midianitas fugiram apavorados. E Gideão, aquele jovem que malhava trigo escondido, se tornou juiz de Israel por 40 anos. Deus não apenas deu a vitória, ele transformou o homem. Não porque Gideão era corajoso, mas porque, mesmo morrendo de medo, ele disse sim para Deus. A história de Gideão é um espelho para a nossa vida. Quantas vezes Deus olha para nós e vê força, onde a gente só consegue ver fraqueza? Quantas vezes Ele enxerga um propósito gigante, onde a gente só vê um medo paralisante? Quantas vezes Deus nos chama de valentes, enquanto estamos escondidos, tentando salvar as migalhas do que achamos que perdemos? A verdade é simples e poderosa. Deus não te escolhe pelo que você mostra por fora. Ele te escolhe pelo que você carrega por dentro. Ele vê o seu futuro, enquanto você está preso no seu presente. Talvez hoje você se sinta exatamente como Gideão no lagar. Pequeno, cansado, inseguro, duvidando de tudo. Mas o mesmo Deus que encontrou Gideão naquele buraco está te encontrando exatamente onde você está agora. E a promessa dele continua a mesma: eu estarei contigo. Gideão venceu uma guerra contra um exército, mas antes disso, ele venceu uma guerra dentro de si mesmo. A maior batalha não foi contra os midianitas. Foi contra a mentira que dizia que ele não era bom o suficiente. Quando essa mentira caiu por terra, tudo mudou. A coragem de Gideão não nasceu da autoconfiança. Nasceu da presença de Deus. E essa presença continua sendo o ingrediente secreto que transforma medrosos em valentes, inseguros em líderes. Talvez hoje Deus esteja soprando no seu ouvido a mesma coisa que disse a Gideão: vai nessa tua força, não porque a sua força seja grande, mas porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, é grande em você. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Vamos espalhar essa verdade que liberta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.